A Rádio Voz do Coração Imaculado apresenta o programa Verdades da Fé, com o Padre Sávio. Tá apagado. Rádio Voz do Coração Imaculado, no ar para amar. Estamos no programa Verdades da Fé. Gostaria de cumprimentar a cada um de nossos ouvintes e convido para fazer uma oração para que nós possamos fazer um bom proveito do programa de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu vos saúdo, Maria, filha bem-amada do Eterno Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu vos saúdo, Maria, Mãe admirável de Deus Filho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu vos saúdo, Maria, esposa fidelíssima de Deus Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Bom Conselho, rogai por nós. São José, rogai por nós. Nós estamos falando nos últimos programas sobre o Espírito Santo. Então, nós devemos, na nossa fé, reconhecer a unidade e trindade de Deus. Deus é um só, em três pessoas: Pai, Filho e o Espírito Santo. E o Espírito Santo é a terceira pessoa divina, por conseguinte, é Deus e, portanto, eterno, presente em toda parte, onisciente e todo-poderoso. Mas a missão do Espírito Santo é comunicar as graças merecidas por nosso Senhor Jesus Cristo no sacrifício da cruz. E o auxílio do Espírito Santo é absolutamente indispensável para a nossa salvação. Sem o auxílio do Espírito Santo, somos incapazes de fazer o mais pequeno ato meritório. Assim, nós vimos que o Espírito Santo age em nossas almas e concede muitas graças. E vemos então as obras do Espírito Santo, que concede a todos os homens a graça atual. Concede a muitos homens a graça santificante e concede frequentemente os seus 7 dons e raramente graças extraordinárias. E conserva e dirige a Santa Igreja Católica. Então, Nosso Senhor instituiu a Igreja, mas é através da graça do Espírito Santo que a conduz e a dirige. E o Espírito Santo, na graça atual, influi muitas vezes em nós durante a vida, iluminando a nossa inteligência, robustecendo a nossa vontade. Estas ações passageiras do Espírito Santo chamam-se então graça atual ou inspiração divina. É o Espírito Santo também que exerce essa ação em diferentes circunstâncias. Por um sermão, por uma boa leitura, uma doença, um luto, por imagens, exemplos edificantes, por censura de nossos superiores ou amigos. Então,
Deus age usando os seus instrumentos e algumas vezes faz milagres. A ação do Espírito Santo foi sensível e pode ser vista e ouvida. O Espírito Santo, porém, não faz violência, deixa-nos completa liberdade. O homem pode, portanto, cooperar com a graça atual e pode também resistir a ela. É o que vemos tantas vezes, que pessoas vemos tão sensato, tão claramente a verdade, mas essas pessoas a recusam, exatamente porque estão no seu pecado. Aqueles que cooperam com a graça atual recebem graças mais abundantes. Aqueles que resistem perdem todas as outras graças e sofrerá um terrível juízo. O Espírito Santo também influi sobre todos os homens, tanto sobre os pecadores como os justos, tanto sobre os hereges e infiéis como os católicos. Mas o Espírito Santo não distribui as suas graças igualmente a todos os homens. Ele é mais generoso com os membros da sua igreja, e assim também aqueles que correspondem à sua graça. O Espírito Santo não coopera sobre as almas de modo contínuo, mas por intervalo. Essas graças atuais obtêm facilmente por meio de boas obras, através da oração, do jejum, da esmola, pelo uso dos meios de santificação da igreja, pelas indulgências, as missas, os sacramentos, a pregação. Então Deus está sempre dando graças a nós. O Espírito Santo está sempre nos conduzindo. E ainda tem a graça santificante. Além da graça atual, temos a graça santificante. Quando o pecador coopera com a graça atual, o Espírito Santo entra na sua alma para lhe dar um esplendor e uma beleza que conquistam a amizade de Deus. Essa beleza permanece na alma, consequência da habitação do Espírito Santo, chama-se graça santificante. É assim que vemos em pessoas que correspondem à sua graça de tal forma que nós a chamamos de santos. Vejamos, cada um de nós recebe graça de Deus, as graças atuais. Mas quando nós vamos cooperando com Deus, nós vamos nos santificando e assim somos habitação do Espírito Santo. Lembramos que somos templos vivos do Espírito Santo. Assim podemos pensar, aquele que corresponde à graça de Deus, extraordinária, sim, São Padre Pio de Petrolcina, ou aqueles outros santos que nós temos devoção. Todos eles corresponderam a essas graças. Ordinariamente, o Espírito Santo entra na nossa alma pelo sacramento do batismo e da penitência. Assim, nós recebemos a graça de nos tornarmos, pelo batismo, filho de Deus, herdeiro do céu, co-herdeiro de nosso Senhor Jesus Cristo. E assim, unidos a nosso Senhor Jesus Cristo, é que nós podemos dizer, Abba, Pai. É por a graça do Espírito Santo que nós podemos, no coração, verdadeiramente ter a Deus como nosso Pai. É o Espírito Santo habitando em nossas almas, comunica a verdadeira vida. Lembremos que nós temos essa graça que recebemos pelo batismo e pela confissão, em que, pela confissão, é perdoado os nossos pecados e o Espírito Santo volta a habitar em nossas almas, em nosso coração, e nós nos tornamos, então, templos vivos do Espírito Santo. É assim que também nós podemos nos aproximarmos de Jesus no Santíssima Eucaristia e nos tornarmos, então, sacrários vivos de nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiramente, na parte sacramental.
Lembramos então que Jesus está na hóstia consagrada em corpo, sangue, alma e divindade. E nós, quando analisamos, fazemos um exame de consciência, reconhecemos os nossos pecados, nos arrependemos dele, nos confessamos, fazemos a penitência aplicada em relação aos nossos pecados, e aí sim estamos em condições de receber a Jesus na Sagrada Eucaristia. Então, pela graça e o perdão de nosso Senhor Jesus Cristo, então com a graça do Espírito Santo, que nos deu a inteligência, o arrependimento, o propósito de não mais pecar, nós voltamos a ser, pelo sacramento da confissão, templos do Espírito Santo. E agora, quando Jesus se aproxima na Sagrada Eucaristia, nós, então, somos sacrários vivos de Nosso Senhor sacramental. Quando acaba a presença eucarística, então, nós estamos com Jesus sacramentado enquanto a hóstia não se dissolve, então em torno de 15 minutos, mas nós continuamos com Nosso Senhor, agora não sacramental, mas espiritualmente em nosso coração, em nossa alma. Só perdemos a Jesus quando cometemos um pecado mortal. E o Espírito Santo, então, habitando em nossas almas, comunica a verdadeira vida. E na vida, na amizade com Deus, nós temos a alegria e somos assim chamados à prática das virtudes. Então, nós nos vamos santificando e purificando. E o Espírito Santo, habitando em nós pela sua graça, purifica-nos de todos os pecados graves. O Espírito Santo se une a Deus e faz de nós templos de Deus, templos do Espírito Santo. O Espírito Santo enobrece as faculdades de nossa alma e concede-nos outras pela virtude teologais, fé, esperança e caridade, e pelas virtudes morais. O Espírito Santo também nos dá um verdadeiro contentamento de nós sermos felizes porque estamos na amizade com Deus. Essa felicidade que o mundo e o pecado não é capaz de nos dar. E assim vão sendo orientados pelo Espírito Santo, que é nosso mestre e educador. E assim ele nos excita-nos a boas obras e tornar-se meritórios no céu. Então nós devemos fazer um propósito, pedir ao Espírito Santo que quando nós, pela manhã, fazemos o nosso oferecimento do dia, em união a nosso Senhor Jesus Cristo, ao coração de Jesus, através do Imaculado Coração de Maria, para que as nossas obras boas, nossos sofrimentos, nossas dificuldades, qualquer dificuldade que nós passemos e também pelos nossos atos, nós possamos estar unidos ao coração de Jesus e oferecer através do Espírito Santo a Deus Pai. Então, o Espírito Santo nos faz filho de Deus e herdeiro do céu. Então, tudo isso que acabei de orientar e falar foi o que nós tratamos durante esses últimos 2 meses sobre a ação do Espírito Santo. E no próximo bloco, falaremos sobre o Espírito Santo que nos faz filhos de Deus e herdeiros do céu. Se você está gostando de nosso programa, ajude-nos a manter ele no ar. Precisamos da sua doação para mantermos a rádio Voz do Coração. Assim, através do WhatsApp Pix da rádio, você pode nos ajudar. O WhatsApp Pix da rádio é 62 99504
0462. Repito, 62 99504 0462. Ajude-nos a manter o nosso programa Verdades da Fé. Oferecemos, nesse momento, uma música para os nossos ouvintes. Voz do coração imaculado, no ar para amar, no ar para amar. 11h17. Senhora da América Latina, de olhar e caridade tão divina, de cor igual à cor de tantas raças, Virgem tão Senhora destes povos tão sofridos, patrona dos pequenos e oprimidos, derrama sobre nós as tuas graças, derrama sobre os jovens tua luz. Aos pobres vem mostrar o teu Jesus, ao mundo inteiro traz o teu amor de mãe, ensina quem tem tudo a partilhar, ensina quem tem pouco a não cansar, e faz o nosso povo caminhar em paz. Mãe do céu morena, Senhora da América Latina, de olhar e caridade tão divina, de cor igual à cor de tantas raças, Virgem tão serena, Senhora destes povos tão sofridos, patrona dos pequenos e oprimidos, derrama sobre nós as tuas graças. Derrama
Estamos apresentando Verdades da Fé com o Padre Sávio. Jesus, Maria e José, eu vos amo, salvai almas. Fiz no último bloco um resumo dos últimos 2 programas a respeito do Espírito Santo. Agora, continuamos o nosso programa nesse estudo sobre o Espírito Santo, que nos faz filho de Deus e herdeiro do céu. Quando o Espírito Santo entra em nossa alma, renova em nós o mistério do batismo de Jesus, sobre o qual desceu naquela ocasião. Deus Pai nos adota como filhos bem-amados e o céu se abre. Se, contanto, entre os filhos de Deus é a suprema nobreza, ensina São Cirilo. Quer dizer, se nós somos contados como filhos de Deus, se Deus nos tem a consideração de filhos, é o melhor que nós podíamos ser. Imaginemos se um rei nos tem em conta como filhos, mesmo sendo filhos adotivos. Como é que nós somos elevados? Assim mais, com a graça. Nós não recebemos o espírito da escravidão, mas o espírito de adoção, pelo qual exclamamos: Pai, Abba, Pai, meu Pai. Em São Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 5. Todos que são movidos do Espírito de Deus são filhos de Deus. Continua a falar São Paulo no versículo 14. Mas se nós somos filhos, somos também herdeiros, herdeiro de Deus e co-herdeiro de Jesus Cristo. Romanos, capítulo 8, versículo 18. Então, nós temos que ver que graça nós temos. Nós nos tornamos filhos de Deus, herdeiros do céu, co-herdeiro de nosso Senhor Jesus Cristo. E temos a graça de chamar a Deus como nosso Pai. Com efeito, os filhos têm sempre um direito aos bens, à herança do Pai. Sabemos que se esta casa de terra em que vivemos se dissolver, Deus nos dará no céu outra casa, uma casa que não será feita de mão de homem, que durará eternamente, ensina São Paulo na sua 2ª carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 1. O Espírito Santo ficará eternamente em nós. Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 16. Que o esplendor que o homem em estado de graça, ela é invisível, é verdade, nesse mundo, como o fulgor do diamante ainda em bruto. A graça santificante é, por assim dizer, a aurora do sol divino. Nós estamos na terra esperando que ela nasça em nós, que nos penetre e ilumine com todos os seus raios, com todo o seu esplendor. Davi cantava com razão: alegrai-vos no Senhor e rejubilai-vos, ó justo. Com efeito, a maior felicidade nesse mundo é o Espírito Santo no homem. Todo o que possui o reino mais vasto, o reino de Deus em si mesmo. Ensina São Lucas no capítulo 17, versículo 21. E contudo, quantos homens há que desprezam essa suprema felicidade, esta filiação divina, e a vende à miserável carne, a essa pressa dos vermes. Ora, nós vemos hoje pessoas se vangloriando de ser ateias, de não serem cristãos, de não ter esse sobrenatural,
em relação à existência de Deus. Quão miseráveis são. Elas querem ser próprios Deus delas mesmas. Negam a Deus para serem deuses. Aí está a sua idolatria. Elas são idólatras de si mesmas, se fizeram Deus. E esse caos que o mundo está, quando as pessoas se afastam desse Deus transcendente, desse Deus que é acima de nós, e assim nos ensina, nos orienta em relação à moral, em relação ao trato com as pessoas e os atos de justiça. Como hoje o mundo se afastou de Deus, não tem mais regra moral, e as mesmas leis positivas de um país ou com a Constituição são feitas pelos homens, então são positivas. Isso quer dizer, foram impostas por si mesmos e não por Deus. As leis divinas são um equilíbrio para o mundo. Se os homens se voltassem para as leis divinas, nós teríamos uma verdadeira justiça e assim teríamos um verdadeiro bem-estar. A graça santificante conserva-se e aumenta mediante a prática de boas obras e o uso de meios de santificação confiados à Igreja. Perde-se pelo pecado mortal. O rubro do ferro, à luz e o calor de um quarto, pode aumentar-se. A graça santificante pode crescer numa alma. Que aquele que é justo se justifique ainda mais. Que aquele que é santo se santifique ainda mais. Livro do Apocalipse, capítulo 22, versículo 2. Mediante as boas obras, a justiça é conservada e aumentada. Assim, Santo Estevão, por exemplo, era um homem cheio do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo, que é ele próprio, esmola, não vê em ti esmola, abandona-te, porque ele não fica numa alma sem misericórdia. Ensina São João Crisóstomo. As pedras e a erva má não deixam o sol dar aos campos toda a sua fecundidade. Os nossos pecados são impedimentos à ação plena e eficaz do Espírito Santo. É preciso removê-los pela recepção do sacramento da penitência e da Eucaristia. Ora, o que é que nós temos em nosso coração? Se nós colocamos virtudes em nosso coração e vamos tirando aquilo que não é do agrado de Deus, vamos substituindo aquilo ruim pelo bom. Assim também é importante vermos isso em relação à nossa cabeça, à nossa mente, à nossa memória, aos nossos pensamentos. Se nós colocamos coisas boas na nossa cabeça, vai substituindo e tiramos as coisas ruins. Se nós nos alimentarmos de coisas ruins, nossa memória, nossos pensamentos serão ruins. Por isso, é importante a vigilância. Hoje temos os meios de comunicação, as redes sociais, temos a televisão, temos vídeos. Ora, está na hora de nós vigiar o que é que nós estamos assistindo, o que é que nós estamos ouvindo. Quanto mais nós colocamos na nossa memória e nossos pensamentos, mais ficará cheia a nossa cabeça. Então, se nós não evitarmos esses meios de redes sociais, que fica com TikTok, sei lá o quê, e vai colocando
tudo quanto é tipo de coisas e coisas ruins, se nós não evitamos, vamos enchendo nossos pensamentos e vai encher o nosso coração. Por isso é péssimo as novelas da Globo, da Record e qualquer outra coisa, sempre são corruptas. Não pense que as pessoas que vejo às vezes querem assistir uma novela religiosa. E diz, eu assisto as novelas religiosas da Record. Primeiramente é tudo baseado na Sagrada Escritura, mas modificado tudo. Então é uma corrupção do senso religioso, com tramas e imoralidades e tudo defeituoso. Então não vale assistir essas novelas imundas da Record. Não são novelas boas. Não é Davi, é José, ou não interessa qual o nome que se dê. Em tempo bíblico. Não! São péssimas essas novelas. É contra a doutrina. É uma atualização de mundanidade do mundo atual, baseando-se num contexto da Sagrada Escritura. Então, engana quantas pessoas que assistem essas novelas. Um caso ou outro é baseado em alguma coisa? Sim, mas são ficções. Ficções com temas de atualidade, até de corrupções atuais, de moda atual, que não tem nada a ver. Por exemplo, calça comprida. Colocam na novela as trajes e roupas que não eram daquela época. Então está tudo errado, até nisso daí. No contexto de um personagem ou de outro, usa o nome de um e outro, mas corrompe. Não é bom para a nossa formação. Aquele que assiste uma novela dessa não está aprendendo sobre a Sagrada Escritura. Basta você pegar o contrário, que já assistiu alguma dessas porcarias, ler e vai ver que não tem nesse sentido. Não, fato disso. Sim, eles basearam alguns fatos da coisa. Assim também, uma moeda, uma cédula falsificada, ela tão é pior quanto mais perfeita estiver. Assim, uma nota de R$100 que parece mais com a original e é falsificada, é mais difícil de reconhecer. Bem que essas novelas da Record são realmente um lixo. Então, também outras novelas, deixe essas porcarias da televisão. Não encham a sua mente, não encha a sua mente com TikTok e coisa assim, e publicitação. Por isso, as pessoas vão correndo assistindo um vídeo curto. Psicologicamente já está explicado qual o mal que faz a cabeça da pessoa. Mas também você vê uma pessoa que fica atrás de sensibilidade, de emoções nessas redes sociais, em vídeos curtos, não são capazes da vida de oração, não são capazes de ficar diante do Santíssimo Sacramento, porque tudo se torna monótono. Até a convivência com outras pessoas. Cada um fica em grupo de pessoas, cada um olhando uma coisa no seu celular. Não se conversa mais, não tem convivência, não se discute um tema, se fala de algum tema interessante, mas cada um procura e vai se individualizando, vai ficando isolado no seu celular. Então, quando estiver com outras pessoas, deixe de lado o seu celular. É bom até que deixasse mais diversas coisas de rede social. É preciso, então, nós vermos que nós devemos estar abertos à graça do Espírito Santo. É preciso que os campos sejam bem preparados para que o sol lhe preste. Assim a alma deve preparar-se para receber o Espírito Santo, com frequentes instruções
de doutrina católica, da doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo. Deixe então essas partes de redes sociais e tenha sempre alguma leitura, um livro de vida dos santos que nos motive à prática da virtude. Que nós sejam estimulados, então, à emulação do bem do outro. Ora, Santa Maria Goretti praticava tal mandamento, pureza, coisa assim. Eu também sou capaz disso. Ora, São Domingos Sávio tinha como propósito, antes morrer do que pecar. Eu também, então, devo ter esse propósito. Estes não procedeu de uma doutrina dos apóstolos. O pecado mortal faz perder a graça santificante. Deus não abandona jamais os que foram santificados pela sua graça, senão primeiro abandona a ele. Assim, pois pessoas que cometem pecados e pecados mortais, elas que se afastam de Deus. Não é Deus que se afasta delas. Hoje em dia se fala tanto da misericórdia de Deus, mas se esquece da justiça de Deus. O Espírito Santo não sai de nossas almas por Ele querer. Nós que expulsamos o Espírito Santo de nossas almas quando queremos o pecado mortal. Não dá para evitar o Espírito Santo e o pecado em nossas almas. A alma não se separa completamente de Deus, senão pelo pecado mortal. Mas assim que esta se comete, o Espírito Santo logo a desampara. E acontece o que acontece a um corpo que a alma abandona. Então a pessoa morre. Quando perdemos a graça, por isso chama pecado mortal, que mata as nossas almas, assim como quando a alma sai de nossos corpos, estamos mortos. Por isso São Paulo dá esse aviso: não apagueis o Espírito Santo, na sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. O pecado mortal põe entre Deus, sol de justiça, e a nossa alma nuvens negras de tempestade, que fazem logo empalidecer o esplendor celeste na nossa alma. O pecado mortal escurece de repente a alva roupagem da graça santificante. A perda da graça traz consigo a escuridão e o escurecimento do espírito e o enfraquecimento da vontade. Assim nós temos, pelo pecado, uma vontade fraca. A nossa inteligência é escurecida. Quando o sol se põe, a escuridão vela o olhar que perde de vista as coisas. Assim a alma, depois do desaparecimento da luz da graça do Espírito Santo, enche-se de trevas e perde a visão clara da verdade. O homem privado da graça é como um olho sem luz, então é cego. O que perdeu a graça santificante pode readquirida pelo sacramento da penitência. Então, quando expulsamos pelo pecado mortal, expulsamos a Deus e o Espírito Santo de nosso coração e de nossa alma, mesmo assim a graça vai tendo em tocar, para que nós tenhamos o arrependimento. Quer dizer, nossa inteligência volte a ter uma clareza da maldade que fizemos. A nossa vontade seja fortalecida e verifica, poxa, essa vontade fraca, eu fiz isso de errado. Mas então vem a graça com o arrependimento. E se nós procurarmos o sacramento da penitência, com verdadeiro arrependimento e propósito de não mais voltar a pecar,
nós devemos então denunciar esses pecados na confissão. Então, o maior dos pecados, o maior dos bandidos que denuncia o seu pecado, seu mal, nesse tribunal da justiça e agora da misericórdia de Deus, quando estamos com verdadeira disposição de arrependimento e de propósito, vem a graça. E agora que nós que denunciamos esse pecado, conseguimos o perdão deles. Então, na confissão nós somos perdoados os nossos pecados. Mas ainda temos que cumprir as consequências desse pecado. É perdoado o pecado, mas nós devemos então cumprir a penitência. A penitência que normalmente o sacerdote dá para nós, normalmente até, pode dizer, usualmente, são muito menores do que o pecado que nós cometemos. É apenas algo que mostramos que estamos com uma disposição de sanar aquele mal que nós fizemos. Mas aí é que vem o auxílio da graça e do tesouro da igreja. Vem as indulgências plenárias. Quando nós estamos arrependidos de nossos pecados, nos confessamos e agora não temos nem apego ao pecado venial, nós confessando, comungando, cumprindo algo que a igreja manda, podemos fazer meia hora de adoração ao Santíssimo Sacramento, ou rezar um texto diante do Santíssimo Sacramento, ou visitarmos uma igreja que nesse ano do jubileu tem a Porta Santa, nós conseguimos uma indulgência plenária. Então, é apagada todas as nossas dívidas que temos da consequência do pecado. O que perdeu a graça santificante pode então readquiri-la pelo sacramento da penitência, mas só mediante sérios esforços. O espírito mau volta a uma alma assim e leva consigo outros 7 espíritos piores que ele. O Evangelho de São Mateus nos fala, exatamente o Evangelho de São Mateus, capítulo 12, versículo 45, diz que aquele que tem um arrependimento fraco, que confessa sem disposições, como que ele expulsa o pecado, mas está enfraquecido. E sem esse verdadeiro arrependimento, e sem esse verdadeiro propósito, como que o demônio que sai e volta com 7 espíritos piores, porque encontrou a casa varrida, com a disposição de coisa. Vemos muitas vezes isso acontecer em pessoas que viveram em fornicação, em adultério, não em adultério, mas viveram amaziados. E aí, com o tempo, vem a graça, vem o arrependimento, quer regularizar a vida, quer casar na igreja, se prepara, confessa, casa na igreja, mas sem as disposições sinceras. E aí, o demônio que saiu, foi expulso desse relacionamento, volta agora com 7 espíritos piores. Vem então com a desavença do casal. Eles vão discutir, vão brigar, vão separar. E aí vão cair os dois agora num pecado pior, que é o adultério. Porque cada um vai, agora casados da igreja, vão procurar outra pessoa e vão viver em adultério. Aí vão se dar bem, porque agora o demônio não vai ter motivo
para tirar eles desse pecado de adultério. Cada dia eles estão cometendo pecados e está tudo bem para eles, porque o demônio vai ficar satisfeito, vai manter esse adultério como fosse a melhor das coisas. Ora, o demônio não vai precisar mais tentar essa pessoa. Ela já está tanto em pecado. Então, o demônio não vai perder nada com elas. Só se ela saísse da situação de pecado. E isso ele não vai querer. O que perdeu a graça santificante pode então readquiri-la pelo sacramento da penitência, mas só diante de sério esforço. E assim é impossível, isto é, dificílimo, que aquele que uma vez que foram iluminados e que depois caíram, se renovem pela penitência. Então, o demônio vai querer manter essas pessoas que perderam a graça em pecado. Oferecemos nesse momento uma música aos nossos ouvintes. Do coração imaculado, no ar para amar. 11h48. Maria.
Estamos apresentando Verdades da Fé com o Padre Sávio. Jesus, Maria, José, eu vos amo, salvai alma. Estamos então no programa Verdade da Fé, falando sobre a ação do Espírito Santo na nossa santificação. E lembramos então que aquele que não tem a graça santificante está espiritualmente morto e morrerá eternamente. Assim como o corpo sem a alma está morto, a alma sem a graça do Espírito Santo está morta para o céu, ensina Santo Agostinho. Está sentada nas trevas e à sombra da morte. São Lucas, capítulo 1, versículo 79. Não compreende nada do Espírito de Deus. A sua palavra parece uma loucura. São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14. O que não tem a veste nupcial, isto é, a graça santificante, não é admitido ao banquete nupcial, mas é lançado nas trevas exteriores. Evangelho de São Mateus, capítulo 22, versículo 12. O ramo que não está unido ao tronco seria e é deitado, lançado ao fogo. Assim será reprovado o que não permanece em Jesus Cristo pela graça. O que não tem o Espírito de Cristo não lhe pertence. O que não tem a graça santificante está em estado de pecado mortal e habitado pelo espírito do mal. Ninguém sabe, com a certeza da fé, se possui a graça santificante ou se possuirá no momento da morte. Também nós sabemos que iremos morrer, mas tão poucos de nós acreditamos que vamos morrer. Sempre achamos que vai ser sempre mais adiante, mas nós devemos estar sempre preparados, porque temos que crer que podemos morrer hoje e devemos estar pronto para isso e morrer na graça de Deus. O homem que não sabe se é digno do amor de Deus ou de ódio. O próprio São Paulo diz de si: não tenho consciência de falta alguma, mas nem por isso estou justificado. Salomão, esse rei de sabedoria tão divina, tornou-se ainda idólatra antes de morrer. Bem podemos nós ter o facho de graça e de caráter, mas estamos muito afastados de nossa habitação. Caminhamos ao ar livre e um pé de vento nos pode apagar. O nosso coração assemelha-se a um vaso de barro. Pode quebrar-se pelo pecado mortal e tornar o conteúdo a graça santificante. Nós trazemos o tesouro da graça em vaso de terra muito frágil. Por isso é necessário rezarmos sempre e pedimos a Nossa Senhora, quando rezamos Ave Maria: Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Eu me reconheço pecador e preciso da vossa graça agora. E também nesse momento tão difícil que é a hora da morte. Amém. Então, devemos recorrer, pedir a graça de Deus nesse momento e na hora de nossa morte. Estamos terminando o nosso programa. Agradeço a todos os ouvintes e, se puder ajudar-nos, mande a sua doação através do WhatsApp e Pix da rádio 62 99504 0462. Repito, 62 99504 0462 é o WhatsApp Pix da Rádio Voz do Coração Imaculado. Programa Verdade da Fé.
Terminando o nosso programa de hoje, gostaria de dar a bênção para todos os nossos ouvintes, estendendo também aos seus familiares. Nosso Senhor Jesus Cristo esteja diante de ti para te guiar, atrás de ti para defender, dentro de ti para fortalecer, acima de ti para abençoar, te dando saúde de corpo e alma. Pela intercessão de Nossa Senhora do Bom Conselho, de São José e todos os anjos e santos, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós, permaneça para sempre. Amém. Fiquem com Deus, com a proteção de Nossa Senhora. Salve Maria. A Rádio Voz do Coração Imaculado apresentou o programa Verdades da Fé com o Padre Sávio.